Nós sofremos como pais, como mães, por não entender o método de Deus se revelar aos nossos filhos. É interessante que Agar voltou ao mesmo lugar onde estivera e onde ela vivenciara o seu encontro com Deus, porque esse era o único lugar na face da terra que parecia ser seguro o suficiente para ela e o seu filho. Mas na caminhada em direção a este lugar, o vale mais profundo da sua vida apareceu. Por quê? Porque era como se Deus estivesse dizendo para ela: Agar, um dia no passado, eu vi a sua aflição e te visitei com a minha graça, e coloquei entre eu e você um sinal, o nome que eu escolhi para o seu filho, porque quem deu o nome a Ismael foi Deus. E esse é um sinal para você. Ismael significa Deus ouve. E nesse dia você descobriu que eu sou o Deus que vive e vê. E foi por isso que você voltou a esse lugar, ao poço daquele que vive e me vê. E hoje o seu filho vai descobrir que o seu nome é uma verdade para ele, porque eu ouvi o choro de Ismael. É interessante porque nós pais às vezes ficamos desesperados quando os desertos se abatem sobre a vida de nossos filhos, mas nos esquecemos que para muitos de nós foram no meio dos nossos desertos que Deus nos fez enxergar o seu amor redentor. Eu não sei como é que você chegou à presença de Deus, mas muita gente chega à presença de Deus quando está no deserto. E lá no deserto Deus se revela. E às vezes a gente está olhando para Deus dizendo: Deus, você não está ouvindo a minha oração, você não está abençoando o meu filho, você não está isso. E Deus diz assim: filho, eu estou fazendo o que você me pediu, eu estou me revelando para ele. Agora, ele tem um pouquinho do teu DNA, você é durinho, ele também. E a gente tem que passar pelos desertos. Às vezes nós não entendemos que os métodos de Deus são diferentes dos nossos, mas precisamos entender, e essa é a grande lição que esse texto vai ensinar, é que nós precisamos confiar a vida dos nossos filhos a Deus. Eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. E talvez esse seja o maior ensino de Abrão nesse contexto. A Bíblia diz nesse texto que quando Sara se aproximou de Abraão e disse: olha, você tem que mandar embora essa mulher e o filho dela. O texto que está lá no versículo 11 diz assim, que Abraão temeu, não é? Mas o que está lá no hebraico é: Abraão tremeu, porque era seu filho, não era filho dela, era filho de Abraão. E aí ele vai orar, e Deus vai dizer para ele uma coisa muito complicada, eu tenho dificuldade com isso. E Deus diz assim: pode fazer o que Sara está falando, pode fazer o que Sara está falando, porque eu vou cuidar de Ismael. Naquela hora, Abraão teve que entregar o seu filho para Deus. Eu não sei como é na tua vida. Tem algumas coisas na minha vida que são muito fáceis para entregar para Deus. Olha, é muito tranquilo para mim. Por exemplo, se Deus me pedir para entregar minha casa para Ele, eu entrego, já entreguei uma vez, entrego a segunda, não tem problema.
Se ele pedir para entregar minha aposentadoria, eu entrego. Eu já entreguei uma vez, entrego de novo, não tenho nenhum problema. Se ele pedir, essas coisas não mexem comigo, porque eu já descobri ao longo da minha vida que quem me sustenta é Deus. Então, eu não sou dono de nada, é Ele que cuida de tudo. Agora, tem algumas coisas que são muito difíceis para mim entregar para Deus. As pessoas que eu amo. Eu não sei você. Entregar para Deus as pessoas que eu amo é uma luta na minha alma. E eu creio que esse é um dos grandes desafios de um pai e de uma mãe, entregar os seus filhos ao Senhor. É claro, pedir a bênção, pedir a direção, mas confiar que o método de Deus de fazer essas coisas, e eu vou ter que falar baixinho assim, né? Nem sempre é igual ao nosso método. Às vezes é tão diferente. É o melhor que pode ocorrer. E aí, esse texto vai nos ensinar que lá no meio do deserto, o Senhor não estava dormindo, Ele estava acordado. E foi capaz de ver e ouvir o choro de Ismael, não de Agar. Olha que coisa interessante, diz o verso 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Quero dizer para você que a bênção de Deus que estava lá em Gênesis 17, 10, Deus estava confirmando. Lá diz assim, disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Ele não vai morrer aqui, ele vai ter descendentes, vai ser uma multidão, vai ser um povo. Terceira coisa que eu aprendo aqui, porque daqui a pouquinho as crianças vão entrar para a gente celebrar juntos aqui. Nós, às vezes, vivemos angústia no nosso coração, como pais e mães, quando os nossos olhos estão cegos à provisão de Deus. Talvez uma das coisas que a gente tenha dificuldade de fazer essas entregas, é porque os nossos olhos não são capazes de perceber a provisão de Deus. Diz assim o verso 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, e foi até lá, e encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. É interessante isso. Ela não errou o lugar. Ela estava no lugar certo, mas ela não era capaz de enxergar a fonte de Deus. Quantas vezes Deus está trabalhando de modo surpreendente a favor das nossas vidas, e nós não somos capazes de perceber a provisão de Deus? Quantas vezes nós estamos chorando desamparo, ou que Deus não ouve a nossa oração, quando Ele nunca saiu do nosso lado? Agar estava chorando a morte de Ismael, enquanto Deus estava dando um arbusto no meio do deserto. Para pensar. Uma sombrinha para o filho dela, um arbusto no meio do deserto, lá. No meio do deserto, gente, num arbusto. Um anjo para o seu consolo, que veio do céu. Uma fonte que estava do seu lado. E uma bênção que vinha do céu. Consegue entender isso? Como os nossos olhos também precisam ser abertos. E como nós temos a tendência de murmurar. E como às vezes nós entramos em desespero, porque não somos capazes de perceber a provisão de Deus que está ao nosso alcance. Deus está no controle. E às vezes a gente não está vendo quanto Deus está se manifestando a nosso favor. Que Deus abra o meu olho e o seu olho, para a gente poder fazer as entregas certas. E aí, o anjo vai dar a mensagem de Deus, de como a gente trabalha no processo das entregas. E eu quero terminar com isso.
Primeira coisa que o anjo vai dizer nos versículos 17 e 18, ele vai dizer assim: não tema, confie na promessa que o Senhor já te deu. Se você é uma mãe ou um pai que ora pelos seus filhos, se não é, começa a orar. Certamente Deus vai te dar promessas sobre eles. Eu me lembro quantas vezes nós temos orado pelos nossos filhos, e desde antes deles nascerem, eu tenho guardado, e a minha esposa tem guardado na Bíblia, nas nossas Bíblias da época, as promessas de Deus para os nossos filhos. E a gente volta lá e diz: Senhor, lembra-te da tua promessa. E outras foram acrescentadas. Então, se Deus te deu promessa, confie na promessa de Deus, porque Ele vai fazer. Os métodos são dele, mas Ele vai fazer. Segunda coisa, em tempo nenhum desista. Não adianta você ficar no meio do deserto, parado esperando a morte. Queridos, se Deus te deu promessa, não é tempo de morte, é tempo de vida. Não desista, nem deixe o seu filho desistir. E aí, Deus vai dar, através do anjo, algumas orientações. Não deixe o seu filho desistir, por isso, levante-o. Tome-o pela mão, oriente o caminho dele. Porque isso é tudo que você pode fazer. E o resto é trabalho de Deus. Ore pelo seu filho. Confie na promessa. Quando o seu filho começar a pensar em desistir, não desista e levante-o. E você vai ver como Deus vai fazer coisas tremendas na vida dessas pessoas. E Deus vai ouvir o clamor do seu filho. Eu acho tremendo porque algumas vezes, os nossos filhos, alguns filhos se afastam de Deus. E quando eles se afastam de Deus, às vezes passam pelo deserto. E é muito comum, quando eles sabem que nós somos tementes a Deus, que eles voltem e digam assim: papai, mamãe, ora por mim. Porque o temor do Senhor está lá no coração deles. Ninguém pode roubar isso deles. Mas eles não têm ainda essa comunhão com Deus. Às vezes até têm dificuldades. E a gente vai orar, é verdade, a gente vai orar por eles. Mas vai chegar um momento em que Deus vai falar para você assim: querido papai e mamãe, agora eu vou querer ouvir a oração do teu filho, que é meu filho. E aí, Deus vai fazer a obra que é necessária para que o clamor saia dos seus lábios. E quando eles começarem a clamar, Deus vai dizer: eu sou o Deus que ouve. E aí vem a bênção que a gente está tanto sonhando. Que Deus abençoe a sua casa, que o seu coração seja abençoado, que as promessas de Deus sejam abraçadas com fé. E quando você estiver no meio do deserto, lembra que o Deus que te viu é o Deus que vai ouvir o clamor do teu filho e da tua filha. Que Deus te abençoe. Aleluia.